Olá, pessoal. Estamos começando aqui o primeiro programa Conversa com o Presidente. Eu sou Esdras Dantas, sou o presidente da Associação Brasileira de Advogados e vamos aproveitar esse espaço para conversar com pessoas, para ter novos insights, ideias boas, sobre o mundo do direito. E hoje eu tenho aqui o privilégio de receber o advogado Fábio Galvão. Dr. Fábio Galvão é um ilustre advogado respeitado do Rio de Janeiro, é um homem que tem uma larga experiência no direito público, é presidente da Comissão de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados, é uma pessoa que tem muito a dizer sobre o direito brasileiro, principalmente nessa área do direito administrativo, uma vez que ele foi, inclusive, presidente de uma estatal no Rio de Janeiro. Então, é importante que a gente tenha esse diálogo, na verdade, mostrar o nosso perfil, o perfil dos associados da ABA, que são pessoas realmente, pessoas preparadas, e eu estou muito feliz em ter tido essa ideia de fazer esse programa Conversa com o Presidente. Então, eu estou aqui com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, muito obrigado pela presença e eu vou passar a palavra para você se apresentar, para uma coisa que vai ser só um papo informal. O senhor tem a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite de participar desse nosso primeiro programa Conversa com o Presidente. Doutor Esdras, uma honra estar aqui, inaugurando esse programa. Eu sei que vão vir outros episódios, aí vai passar por aqui muita gente boa, e para mim é um privilégio estar aqui hoje, com o senhor, inaugurando aqui essa temática, esse trabalho que vai ser desenvolvido, e também poder visitar aqui a nossa aba, a nossa sede, e poder também conhecer melhor os planos da instituição, Eu me juntei à aba no momento em que eu estava no estado do Rio de Janeiro com um cargo público, presidindo a Companhia de Desenvolvimento Industrial do estado do Rio de Janeiro, que cuida da parte de incentivos fiscais, administração e fomento do crescimento dos distritos industriais e, concomitantemente, também atuando como conselheiro de administração na SEDAI, na Companhia de Águas de Esgotos estadual, e também na Agência de Fomento Estadual AGRIO. Naquele período, foi importante eu estar em contato com a advocacia, no caso, ingressando na aba, porque a gente passa a ter também uma visão do meio privado e o contato, networking com os colegas faz a gente ter, assim, como revigorar esse lado, da atuação nas práticas da advocacia e não ficar apenas olhando pelo setor público, porque eu acho que também o gestor público tem essa necessidade de enxergar o que tem do outro lado, as propostas, os anseios, as necessidades. Então, eu sempre, na presidência lá da CODIM, eu prezava muito por isso, por ter um diálogo aberto com o setor privado, e a aba foi importante naquele momento em função dessa necessidade, dessa comunicação melhor com o meio privado. Nós administrávamos lá também o Porto do Açu, que é um empreendimento muito grande, além de outros 9 distritos industriais importantes na região do Rio de Janeiro e inclusive o próprio Distrito Industrial de Santa Cruz, que na pandemia nós fizemos um acordo com a Fundação Oswaldo Cruz para fazer o lançamento das vacinas. Então, naquele momento, tivemos com o ministro da Saúde, com a secretária, hoje ministra também da Saúde, mas na época secretária do Instituto Oswaldo Cruz, e de modo que foi um momento importante. Agora, a minha passagem, doutor Esdras, ela tem muita ligação no setor público com a área de mercado de capitais. Eu ingressei na carreira em 1994, trabalhando na Comissão de Valores Mobiliários, então, a autarquia que fiscaliza o mercado financeiro, o mercado de capitais na área que tem a ver com os valores mobiliários. E lá eu galguei alguns cargos também, no caso a gerência de fiscalização de mercado e depois a superintendência de processos sancionadores. Foi a primeira autarquia, o primeiro órgão do governo
que passou a ter uma norma de tramitação dos processos administrativos. Então, na seara das práticas, né, que nós temos no direito administrativo, o direito administrativo sancionador ganhou autonomia, né, como uma disciplina importante do direito administrativo, e nós tivemos essa felicidade de termos criado essa superintendência de processos sancionadores, que tem muito a ver com a teoria do direito administrativo sancionador. E a comissão de direito administrativo que você preside aqui na ABA, ela contribuiu para alguma coisa com os debates lá nesse seu trabalho, nessa estatal que você presidiu tão brilhantemente? Me conta aí essa sua experiência na comissão, você que é o presidente, quais são as perspectivas, quais foram os desafios, qual foi o legado que você está procurando deixar para os advogados brasileiros? Muito importante essa sua pergunta, doutor Eijas, porque, de fato, né, na ocasião, presidindo a companhia, chegamos até a fazer algumas reuniões conjuntas, né, com os membros da Comissão de Direito Administrativo e alguns membros até da diretoria da própria companhia, porque vinham ideias muito boas, né? E como eu vinha dizendo, essa parte do direito administrativo sancionador, quando iniciou, trazendo essa teoria do direito administrativo da Espanha, na verdade, né? Eu também sou mestre pela Universidade Complutense de Madrid na área de direito administrativo, então foi uma convergência dessas temáticas com aquele momento que era importante eu estar ali também prestando uma função pública, né? E contei muito com o apoio dos colegas. Então, quando a gente foi, por exemplo, a Codim foi a primeira companhia estatal a ter o reconhecimento de um selo do programa de compliance. Nós obtivemos a ISO 37001, a ISO anti-suborno. E, na época, foi feito um lançamento com as autoridades todas do governo e muita gente da comissão ajudou nesse projeto. Também, quando a Codim passou a exigir, primeiro o Estado que passou a exigir para concessão de incentivos fiscais que as empresas beneficiadas tivessem a obrigação de ter o programa de compliance. Também veio uma ideia dos colegas da comissão. E sem contar inúmeras outras práticas, principalmente na área de licitações em contratos, que nós temos ali vários colegas que são, inclusive, instrutores de capacitação, são pregoeiros, são exímios administrativistas, e volta e meia nós temos colegas da comissão chamados para assumir secretaria de Estado, subsecretarias, né? Então, é muito rico assim, o potencial, e nós, inclusive, fizemos um podcast outro dia com o pessoal da Aba Jovem, demonstrando que são, ao todo, 16 linhas do direito administrativo, e nós ali estimulamos os jovens a entrar nessas práticas, porque tem muita oferta de trabalho, muita possibilidade de desenvolvimento na carreira, né? E essa sua pergunta, ela vem assim, ao encontro do que realmente aconteceu. Foi muito feliz esse episódio. Você já ingressou na comissão já tem alguns anos, né? Sim. Você sentiu que houve uma ampliação do seu relacionamento interpessoal? Como é que foi a aba para você? Se contribuiu de alguma forma para você ampliar esse relacionamento interpessoal? Porque você sabe que hoje em dia, relacionamento é tudo. É tudo, é verdade. Principalmente com o advento da tecnologia no direito, nos afastou. Hoje a gente vai para o fórum, não vê ninguém, não encontra ninguém, os fóruns estão vazios, os profissionais, os operadores do direito trabalhando em home office. Quer dizer, então, e a aba tem feito esse trabalho aí. Eu queria saber a sua experiência nesse sentido aí, da aba que diz respeito ao network. Olha, doutor Eijas, eu posso dar esse testemunho também para os colegas, né, que estão nos acompanhando. A aba, ela não só é uma escola realmente de formação de líderes, a gente vê o desenvolvimento pessoal, né, dos colegas da comissão, mas também e principalmente desenvolver relacionamentos, né, networking. Então, isso serviu para mim no Estado também. Depois, quando eu voltei totalmente para a iniciativa privada, abriram-se muitas portas, né? E aí eu passei a ter contato com pessoas com outras práticas do direito administrativo que hoje são consultores, que apoiam a nossa consultoria, o nosso escritório, mas eu vejo também que os próprios colegas da comissão se beneficiaram também desses relacionamentos, né? Hoje nós temos colegas da comissão atuando já em São Paulo a convite, como subsecretária, subsecretário. Nós tivemos 2 colegas subsecretários de Estado no Rio de Janeiro.
Nós temos a presidente da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, também é membro da nossa comissão, além de vários outros colegas que são realmente pessoas que prestam consultoria em capacitação, em treinamento nessa área de licitações. Veio, né, a nova lei de licitações e aí surgiu muito essa necessidade de pessoas qualificadas para dar esse tipo de treinamento, e os colegas se beneficiaram, porque essas consultorias deles tiveram acesso a todo o relacionamento que a aba permite ter, né? Que a aba oferece graciosamente para o seu membro. Então, hoje, o membro da aba, quando vê, por exemplo, a mensalidade, a gente tem muito mais retorno do que efetivamente a nossa contribuição. Mesmo, é simbólico, praticamente, né? Então, eu tenho que dar aqui esse depoimento de que a aba realmente ela abre portas. Bom. Mas eu queria também entrar um pouco nessa sua área de atuação de direito administrativo. Me fale um pouco, o seu escritório, ele busca, né, atender a clientela, né, só nessa área do direito administrativo, ou tem outras áreas em que vocês atuam também? Sim, nós atuamos com um foco muito grande no direito administrativo, principalmente o direito administrativo sancionador e regulatório, né? Então, toda a parte de agências reguladoras, nós representamos clientes com causas importantes e não só no setor financeiro, CVM, Banco Central, SUSEP, mas também nas outras áreas de regulação. Então, a ANEEL, a Anatel, a ANS, o CAD, né? Temos muitos processos também. Agora, é uma coleção, na verdade, de áreas de atuação, porque nós temos também o direito societário, né? O direito do mercado de capitais, né? Muita coisa do administrativo que tem a ver também com as outras possibilidades de prática, nós também passamos a receber em função muito também do convívio com a aba, né? Então, a parte de licitações e contratos, né? Responsabilidade civil, improbidade administrativa, que é o foco principal também do escritório. Enfim, cobrimos todas as práticas do direito administrativo, mas também temos áreas relacionadas do direito financeiro, societário, enfim, regulatório, que nós também abraçamos e que são muito articuladas com o direito administrativo. Bom, então a gente vai encerrar esse bloco agora, porque vamos falar muito ainda, temos que falar da nossa 22ª Convenção Anual da ABA, que também iremos comemorar 22 anos de fundação da nossa entidade, e o Dr. Fábio Galvão já está mais do que confirmada a presença dele, e sem dúvida nenhuma ele vai falar um pouco do tema que ele pretende desenvolver nessa convenção e em outros assuntos que nós vamos, mas isso para o próximo bloco.
Retomamos aqui o segundo bloco dessa entrevista do Dr. Fábio Galvão, no primeiro episódio do programa Conversa com o Presidente. E agora, como eu anunciei antes, nós vamos falar da nossa 22ª Convenção Anual da ABA. E essa convenção, o Dr. Fábio Galvão irá dar a sua contribuição, fazer sua palestra, sua exposição, e eu perguntaria ao Dr. Fábio qual é o seu tema, qual a sua pretensão, qual a sua contribuição para a nossa 22ª Convenção da ABA, que vai acontecer agora nos dias 15 e 16 de agosto aqui em Brasília. Doutor Esdras, nós, na Comissão de Direito Administrativo Estadual do Rio de Janeiro, e todos os colegas que nós temos conversado, estamos muito ansiosos, né, com relação à realização dessa 22ª Convenção aqui em Brasília, né? Estamos nos preparando, então tem várias pessoas que estão ali desenvolvendo os temas que vão palestrar. A nossa participação, inclusive nós vamos dividir com a doutora Daniele Peixoto, que é a presidente da Comissão Nacional de Processo Civil, é uma exímia processualista, e o nosso tema abarca muito isso, né? A prática do direito administrativo junto com a prática do processo civil. Por quê? Porque é uma necessidade de capacitação nas ferramentas que hoje você tem, principalmente depois da pandemia e do home office, para você ingressar nos sistemas processuais. Então, nós vamos falar sobre educação e capacitação tecnológica na advocacia, preparando os advogados para o futuro, né? Essa abordagem que nós queremos trazer, não só falando sobre a temática da inteligência artificial, que hoje é uma ferramenta importantíssima, né, que os advogados têm que estar atualizados em relação ao uso desse mecanismo também, mas principalmente, né, aquele advogado realmente que milita, que ele tem processos no contencioso, saber usar os sistemas processuais, saber como funciona, como você pode ter ferramentas de apoio, né? Nós sabemos hoje que nessa área de software tem uma imensidão, né, de propostas, de projetos e de empresas, na verdade, que já estão prestando apoio à advocacia, né, profissionalmente falando. Então, tudo isso a gente vai tratar no espaço de tempo que teremos, né, dando ali não só linhas gerais, mas, na verdade, tentando trazer dicas para que os advogados possam se aprofundar e se capacitar realmente em relação ao tema, porque isso também traz uma valorização para a advocacia, traz um profissionalismo maior, e o advogado, principalmente os da ABA, né, que são líderes nos segmentos que atuam, eles não podem ficar de fora. E a inteligência artificial está incluída aí nesse seu... A inteligência artificial, a importância dela hoje no exercício da advocacia, como é que você está vendo essa novidade, entre aspas, que já não é mais novidade, que hoje todo mundo está usando? É verdade. Nós acompanhamos, né, o desenvolvimento da inteligência artificial já há mais de 5 anos, né? Temos colegas profissionais que trabalham não só palestrando, mas desenvolvendo ferramentas. Então, desde o advento do ChatGPT, principalmente o 4, né, isso ganhou uma propulsão maior, mas desde os projetos também da IBM nós já vimos acompanhando, né, o IBM Watson e tudo mais. Então, acho que hoje é muito importante, é quase que essencial você ter a inteligência artificial apoiando, né, principalmente na parte de desenvolvimento de peças e pesquisas, e você customizar a inteligência artificial para o tipo de advocacia e de peças que você produz, né? A pesquisa jurisprudencial, a pesquisa doutrinária. Então, essas ferramentas elas possibilitam quase que um treinamento ali vamos dizer, da inteligência artificial para poder melhorar conforme vai melhorando também o seu desempenho, a sua eficiência na prática. Então, nas práticas advocatícias, né? Então, acho que é um tema obrigatório, nós queremos dar essa contribuição na nossa próxima convenção, porque enxergamos que o futuro da advocacia está realmente no uso da inteligência artificial. Realmente, sem dúvida, quem não estiver antenado com a tecnologia está fora do mercado, né? Sim. Você sabe que eu vejo, tem advogado que não tem nem site ainda, que não usa Instagram, né? Que só usa no máximo o WhatsApp, né?
também é uma ferramenta importante, mas nós precisamos realmente ser inseridos nesse mundo tecnológico, porque quem não fizer isso estará fora do mercado. Verdade. Né? Então, a gente tem... Toda a parte não só de captação também de clientela, né, que tem hoje possibilidade de consultorias para análise de perfis de rede social. O advogado ele deve ter o seu perfil profissional, né, saber usar, saber o tipo de foto, o tipo de imagem, né, o tipo de vestimenta que vai apresentar também. Mas eu digo também que isso envolve realmente as ferramentas de apoio ao trabalho do advogado. Né? Hoje no escritório a gente usa muito inteligência artificial, não só para acompanhar processos e, enfim, levantar jurisprudências que tenham a ver com as temáticas que nós atuamos, mas também até no desenvolvimento de peças. É claro que sempre vai ter que haver uma revisão. O ser humano ele é indispensável. Você tocou num ponto aí fundamental. Hoje nós temos que ter um cuidado muito grande com a série de fatores. Né? O primeiro deles é até com a nossa marca. Né? Nós temos hoje, cada um de nós devemos se transformar numa grife. Né? Nós somos uma marca. E essa marca precisa ser tratada. Segundo, nós temos que dar uma ênfase muito grande ao relacionamento. Né? Ao relacionamento, à questão da comunicação. Né? Então, isso tudo tem uma influência muito grande, porque a comunicação, principalmente, você saber transmitir suas ideias, seus pensamentos e tal. E aí você tocou num ponto também, até a vestimenta, né? A vestimenta é de fundamental importância. Outro dia eu vi num julgamento aí, infelizmente, um advogado sendo impedido de ter a sua participação na sessão, porque ele simplesmente ousou, né, entrar na sessão em casa, mas uma sessão formal de camiseta, né? E aí, não sei se foi um ministro ou um desembargador, resolveu, né, impugnar, impedir a sua participação, porque ele não estava se vestindo com as vestes talhadas do cargo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. A valorização da advocacia é muito importante. Né? Então, e sobre isso, o que você poderia dar uma dica aí para os advogados que estão aí no limiar da carreira profissional e tal, o que eles podiam fazer mais um investimento para melhorar o seu desempenho como advogado, não só no campo jurídico, mas também nessa parte que eu acho fundamental, que é de se fazer network. Né? Sim. A questão do network é muito importante, né? Nós já falamos aqui ao início. Eu acho que essa questão da imagem, né, investimento, nós estamos aqui batendo um pouco nisso, porque houve episódios recentes, né, como o doutor Esdras aqui mencionou, do advogado praticamente estar impedido de falar porque desconhece o regimento. O regimento dos tribunais superiores exige uma determinada postura, exige que você se traje, né, adequadamente para você fazer a sustentação oral, eventualmente usando, né, também a veste para você fazer a sustentação oral. Agora, não sendo o caso de você estar no Tribunal Superior, é óbvio que essa imagem também conta, porque você veja, um médico ele jamais vai te atender de avental e chinelo. O médico ele vai sempre se trajar adequadamente, porque se ele se trajar mal, aquele cliente vai até duvidar da capacidade daquele profissional. Da mesma forma, o advogado, é claro que nós sabemos que nós vivemos num país tropical, há realmente algumas exceções que podem e, em alguns casos, é necessário que sejam abertas, mas na linha geral, digamos que é de bom alvitre que o advogado se traje bem. Né? Então, uma dica que nós podemos dar, é claro que cada advogado ele vai ter, no início de carreira, uma realidade financeira, mas sempre buscar, pelo menos, que se coloque adequadamente, se for um homem, né, com o seu terno, com a gravata, com um paletó combinando, né, pelo menos. As mulheres também da mesma maneira. Né? Não estamos aqui discutindo questão de gênero de forma alguma, né? Nós apoiamos toda a questão da diversidade, mas há uma veste que o profissional tem que usar. Né? Nós somos indivíduos na nossa pessoa física fora do exercício. Né? Quando nós estamos no exercício, nós temos que observar regimentos, né? Posturas, né?
Institucionalmente, quando nós estivermos representando a associação, é importante que o representante da associação se coloque bem, né, visualmente, na fala, na oratória, na gesticulação. Então, essa dica eu gostaria de deixar realmente para os colegas que estão nos acompanhando, porque nós temos tratado assim na comissão, né? Nós temos ali colegas que da comissão, quando vão nos representar, a comissão chega a dar orgulho, né? Porque chegam a reluzir. Ali eu sou talvez um dos mais velhos, mas os jovens a gente vê que eles estão muito bem, né? No trajar, na própria condição física, né? Então isso é muito importante. Olha, você sabe que eu me orgulho muito de ser o presidente da ABA, porque nos nossos quadros, nós temos excelentes advogados. Nós temos aí especialistas, mestres, doutores, pós-doutores, escritores, palestrantes, doutrinadores. E isso é um orgulho muito grande. E a ABA sendo essa vitrine, né? Mostrando, dando visibilidade a esse trabalho, porque nossa missão aqui, doutor Fábio, você sabe muito bem, é promover o crescimento e o reconhecimento profissional dos nossos associados através de uma grande rede de contatos que nós criamos há 22 anos, estamos alimentando essa rede, justamente para troca de informações, experiências, criar oportunidades de trabalho através de parcerias e investir, sobretudo, na educação continuada. Então, me orgulho muito porque está se tornando muito fácil ter advogados como, por exemplo, o seu caso, que é um advogado experiente, um advogado vocacionado e, principalmente, entusiasmado com a profissão. Isso é muito importante. Bom, eu vou parar por aqui esse segundo bloco, mas nós encontraremos no terceiro e último bloco, onde o doutor Fábio Galvão vai falar sobre as prerrogativas da advocacia e a valorização da nossa profissão. Então, até já e vamos em frente.
Iniciando esse terceiro bloco, eu gostaria de continuar essa conversa aqui com o Dr. Fábio Galvão, com um tema super interessante, que é a questão das prerrogativas profissionais e também da valorização da advocacia. Nós sabemos que prerrogativas, muita gente pensa que são benefícios que são pessoais, destinados aos advogados. Nós sabemos que essas prerrogativas, na verdade, pertencem ao cidadão que o advogado representa em juízo, porque não tem nenhuma prerrogativa pessoal para o advogado, né? Essas prerrogativas é justamente para nos proteger dos abusos, né, que podem eventualmente ocorrer no exercício da profissão, e o advogado, que é uma pessoa essencial à administração da justiça, deve ter. Aliás, o juiz tem suas prerrogativas, o Ministério Público tem as suas, mas no caso deles são mais pessoais, né? Nós não, nossas prerrogativas são exclusivas para o exercício da profissão. Então, isso é muito importante, esse debate. Eu vou passar a palavra ao doutor Fábio Galvão, que é um advogado, como disse, experiente, e pode nos orientar muito nesse sentido. Doutor Fábio, o que o senhor acha, então, de como estão nossas prerrogativas profissionais e também falar um pouco de como podemos valorizar mais a nossa profissão, sobretudo buscando o que nós buscamos aqui, que é a dignificação da advocacia, que é a excelência profissional, as boas práticas jurídicas e tudo isso dentro dos limites da ética profissional. Doutor Fábio, me fale. Doutor Edir, o senhor sabe que eu tenho um orgulho imenso de participar da ABA, né, de ser associado, né, e um entusiasmo também com a ABA, porque a gente recebe diretrizes, né, aconselhamentos assim, importantes, como o doutor Edir acabou de fazer aqui e mencionar, porque nós temos visto muitos colegas, né, trabalhando a questão das prerrogativas de uma forma que eu entendo equivocada, né? Muitas vezes achando que é uma prerrogativa do advogado, né? E, em alguns casos, trazendo uma questão até beligerante, né? Perante o magistrado, perante o Ministério Público, se atendo muito a essa discussão da hierarquia, se há hierarquia, se não há hierarquia, e muitas situações até causando tumulto nas audiências, né? Nas sessões, e até mesmo perante os tribunais superiores. Então, vemos que há uma confusão, e isso que o doutor Edir aqui acabou de mencionar é o que nós pensamos também. A prerrogativa ela deve ser entendida por parte do advogado como exercendo a representação do seu cliente, né? Ao final e ao cabo, a advocacia se coloca como a voz do cidadão. Então, como é função essencial à justiça, o advogado está com um mandato da sociedade para exercer bem essa prerrogativa, não em nome próprio, mas sim em nome da sociedade, para dar voz e fala à sociedade e para que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Essa palavra ela cabe ao advogado, então o advogado tem que valorizar esse momento de fala, de palavra do advogado, né? Tem que ter um equilíbrio na hora de exercer a prerrogativa. A prerrogativa não é desafiar o Ministério Público, não é desafiar o magistrado, não é desafiar o ministro, mas nós entendemos que com essa visão que a ABA nos coloca, né, que treina e capacita os seus líderes, por que não assim dizer, brigar pela prerrogativa, ou melhor, apoiar a nossa entidade de classe, que é a OAB, na defesa das prerrogativas com uma visão equilibrada, né? Com uma postura adequada e correta, porque o que é valorizar a advocacia se não também receber nos nossos eventos, nos nossos seminários, os magistrados, receber o Ministério Público nos nossos congressos, né? Porque isso também é um sinal de prestígio. Quando um juiz, né, essa ministro... Essa convivência, né, é muito importante. É saudável. Eu realmente incentivo muito nos nossos seminários, todos os dias nós temos seminários aí no nosso canal da ABA no YouTube, né, e eu estou vendo que alguns magistrados já estão participando, membros do Ministério Público, porque isso é importante para todos nós, essa convivência, essa harmonia, porque a união é que fortalece
nossa justiça, né? Nós temos que investir nisso. Né? E, eventualmente, doutores, alguns magistrados, alguns membros do Ministério Público, quando encerram suas carreiras com o cargo público, né, eles vêm para a advocacia. Né? Então, nós temos que estar também preparados para receber esses colegas. Muitas vezes, futuros colegas, né, muitas vezes estão ali participando da nossa vida associativa, dos nossos eventos, valorizando a nossa posição como advogados, mas também se preparando para uma fase futura das suas carreiras. E não é raro nós recebermos juízes, recebermos membros do Ministério Público na advocacia com muito orgulho. Esse papel não cabe só à OAB, cabe também às outras entidades que representam os advogados nos outros temas que não a representação profissional exclusivamente. Esse papel cabe à OAB, mas nós temos também um papel importante na associação, na ABA, e outros institutos que representam, que congregam valores e congregam objetivos da advocacia. Então, nós temos realmente esse orgulho, como eu falei, porque a ABA está desempenhando esse papel de uma forma muito sábia, longe da beligerância, né? Na verdade, apoiando a ordem nas questões da prerrogativa, mas também da valorização. Veja, olha a importância de nós termos a Uniaba, né? A capacitação dos nossos próprios associados, mas também trazer magistrados, trazer pessoas do Ministério Público, da Justiça Militar, colegas que podem nos ensinar, do ponto de vista de quem está exercendo o cargo, quais são os requisitos, né, de admissibilidade, quais são as melhores teses, tudo isso serve, e a ABA é um canal disso hoje, não só o canal do YouTube, mas um canal realmente pela universidade, na capacitação, que ao final e ao cabo também vai gerar a valorização desse advogado, porque um advogado melhor preparado é um advogado que vai receber melhores honorários, vai ter uma capilaridade, uma articulação maior, vai se desenvolver na oratória, vai se desenvolver nas suas teses, né, no conhecimento da jurisprudência. Então, veja, a Uniaba hoje ela é fundamental nesse processo de valorização da advocacia, de defesa também das prerrogativas, porque é uma questão, uma disciplina praticamente à parte que tem que ser aprendida. Muitos erros estão sendo cometidos e eu vejo que realmente, não por estar na sua presença, doutor Eges, mas vale a pena frisar isso aqui. Doutor Eges, a nossa presidência tem dado uma instrução, uma orientação correta nessa questão da capacitação e da valorização para os nossos associados. Eu acho que isso é importante, porque, em primeiro lugar, deixa eu falar, o princípio da harmonia aqui, nosso, é importante. Essa harmonia que devemos manter entre os operadores do direito é importante. É sabido que o nosso grande desafio hoje é enfrentar uma minoria de autoridades que insistem, né, por motivos que eu ainda não identifiquei bem, né, que insistem em não respeitar muito as prerrogativas dos advogados. Mas isso tem providências, estão sendo tomadas junto ao Conselho Nacional de Justiça e tal, mas é importante também frisar. Muita gente pergunta assim: Esdras, por que a ABA está crescendo tanto? Porque tem muitas associações de advogados em nosso país. Mas, felizmente, a nossa tem sido uma entidade diferenciada. Por quê? Porque nós temos aqui princípios. E, olha, às vezes as pessoas se emocionam com esses princípios, que a gente fala que na ABA nós temos que plantar em nossos corações a semente do amor. Nós temos que transformar nossos rivais, somos líderes. Todo líder tem desafeto, todo líder tem gente na oposição, contrariando, né? Mas nós temos que buscar transformar essas pessoas em nossos amigos, e esses amigos em entes queridos. Aqui na ABA eu sempre oriento, digo, olha, nós não podemos ser um cordeiro perante os fortes, mas também não podemos ser um leão perante os fracos. Verdade. Nós temos aqui que aprender a saber perdoar e afastar de nós o desejo de vingança, né? E abrir nossos olhos para praticar uma coisa que eu acho fundamental para quem quer prosperar na advocacia, que é o autoconhecimento.
Nós temos que abrir nossos olhos para que possamos ver os nossos próprios defeitos. E também cerrar nossos lábios para não comentar defeito de ninguém. Verdade. Doutor, se o senhor me permite, eu acho que é muito importante ressaltar essas palavras que o senhor está trazendo agora, né? Porque nós temos acompanhado as reuniões, né, ordinárias da ABA, acompanhado realmente isso. Os colegas até se emocionam porque a ABA ela difunde princípios de vida também. Esses princípios, quando a gente consegue trazer para dentro do nosso exercício profissional, se torna mais prazeroso, mais satisfatório. Por que a ABA se desenvolveu tanto? Hoje a ABA é uma potência, na verdade, nos estados, né? Porque a ABA tem uma relação harmoniosa com as outras entidades. Nós desenvolvemos uma relação muito próxima com a nossa entidade de classe, com a AB, mas também com os outros operadores do direito. Veja, quando se diz que a advocacia não é profissão para covardes, nós temos que contextualizar isso, porque essa afirmação ela é cabível quando você está perante o excesso, quando você está perante uma situação anormal, porque o normal, a praxe, é o magistrado respeitar o advogado, a praxe é o Ministério Público apoiar muitas vezes a posição, a tese que o advogado está trazendo, normalmente quando é uma posição em defesa daquela pessoa mais frágil, mais vulnerável. Então, essa visão distorcida que nós vemos aí hoje, muita gente como consultor, de forma equivocada, né, colocando e incentivando uma beligerância em redes sociais, por exemplo, para vender cursos, para vender palestras, né? Isso aí é uma coisa que tem que ser revisada, ponderada, e essa ponderação, esse equilíbrio, essa visão mais consentânea com o que é uma necessidade de respeito mútuo entre os operadores do direito, a gente encontra na ABA, na associação. Eu diria hoje que esse ambiente saudável que a associação traz para as comissões, traz para as diretorias, ele se reflete hoje em elogios a muitos dos colegas que nós temos atuando profissionalmente. Outro dia eu estava vendo uma colega mostrando, ela recebeu um ofício da vara elogiando a postura dela perante casos de direito de família, sempre buscando a solução melhor para os envolvidos e não a visão de oposição com uma outra parte. Então, isso é para nós, para se orgulhar, né? Não só a questão, vamos dizer assim, de inclusão, né? Isso é importante. Hoje a gente tem pautas, né? Muitas pautas de minorias que a ABA abraça e defende, mas esse respeito, independentemente se é uma minoria, se não é uma minoria, esse respeito, essa postura como o advogado se coloca, de forma até receber elogios dos outros operadores, isso é uma coisa assim que reflete, é resultado daquilo que tem sido ensinado pela nossa presidência aqui na pessoa do Dr. Esdras, de a gente realmente trazer e transparecer princípios de vida para a nossa advocacia profissional. Essa é a nossa prioridade, doutor Fábio. Você sabe que o direito hoje está muito fácil de você estudar, né? Hoje a tecnologia, o ChatGPT responde aí todas as suas perguntas, outras inteligências artificiais, o YouTube que tem centenas de milhares de treinamentos para o que você quiser ser, mas tem uma coisa que eu reputo da maior importância, nós tentarmos investir na nossa inteligência emocional. Eu acho que o advogado, talvez até pelo próprio o exercício da sua profissão, ele se envolve em muitos conflitos, né? Então, nós precisamos realmente priorizar, né, a tranquilidade, mostrar que, para prosperar na vida, nós temos que estar prontos a colaborar com os colegas. Acho que o grande segredo da prosperidade é você ajudar aquelas pessoas que estão próximas a você. Então, nós vamos realmente continuar esse trabalho. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter nos nossos quadros pessoas como o Dr. Fábio Galvão, que, como eu disse, um advogado experiente, um advogado que é um paradigma na área do direito administrativo, um exemplo. Obrigado. E nós temos que prosseguir com essa missão. Eu não tenho dúvida que a ABA tem feito muito
muito bem a muita gente, a muitos colegas, não só colegas que estão aqui trabalhando no Brasil, mas eu queria ficar registrado aqui que nós temos associados hoje em quase todos, em muitos países do mundo, na Europa, dos principais países, nos Estados Unidos, né? Temos colegas e esses colegas estão se sentindo muito felizes. Por quê? Porque lá eles mudam para outros países, sai do seu país, longe da sua família, dos seus amigos, dos entes queridos, vai enfrentar uma nova cultura e, às vezes, até certos preconceitos, ciúmes, porque o advogado brasileiro é aquele advogado vibrante, né? Diferentemente de outros povos que são mais fechados e tal. Enfim, eu estou muito feliz. Eu queria, já partindo aqui, baixando o nosso trem de pouso, né? Eu queria agradecer ao Dr. Fábio Galvão por ter compartilhado aqui conosco a sua experiência, né, as suas boas ideias, os seus insights, né, sobre o exercício da advocacia. Dizer que foi uma grande honra, principalmente por ele estar sendo assim o primeiro do nosso programa Conversa com o Presidente. Então, vou passar a palavra ao Dr. Fábio Galvão para suas considerações finais. Doutor Elis, eu queria inicialmente agradecer a oportunidade. Acho que para mim vai ficar marcado na minha história ter sido a pessoa que, né, o colega que inaugurou aqui esse programa da Fala com o Presidente. Acho que é muito importante nós sempre buscarmos esse tipo de orientação. Mais uma vez, a postura que a aba incentiva, ela tem se refletido profissionalmente para nós de uma maneira muito positiva. Veja, nesse ano, por exemplo, que passou, muitos acordos nós fizemos, e esses acordos foram ótimos acordos. Quer dizer, você consegue exercer uma advocacia realmente colocando em prática que você pode buscar uma visão mais equilibrada, de harmonia, até na composição das situações, porque nós temos hoje, né, já estudando os meios adequados de solução de conflitos, né? Então, isso não é uma teoria, não é um palavrório bonito. Na verdade, isso se converte em bons honorários quando a gente sabe usar bem a prática. E para finalizar, né, dizer realmente da importância da associação, do nosso orgulho, do nosso entusiasmo, da nossa empolgação. Nós estamos esperando aí a nossa convenção, a 22ª convenção, aí, com muito ânimo, com muita até ansiedade, porque eu acho que vai ser um momento da gente ver muitas experiências, e não só do Rio de Janeiro, mas dos outros estados da federação. Queremos abraçar os colegas, não só advogados, mas também membros do Ministério Público, juízes, né, que vão nos prestigiar. Eu acho que as visitas temáticas também que serão feitas, isso vai ser muito importante. Vamos ter uma semana de programação aqui, vamos oferecer inclusive passeio turístico para quem não conhece Brasília. Vamos conhecer Brasília, vamos fazer visitas técnicas aos tribunais superiores, vamos visitar gabinetes de ministros de tribunais superiores, sem contar, lógico, com os dias das nossas reuniões, que são 2 dias intensos, de 15 e 16, e eu tenho certeza que estará lá brilhando o Dr. Fábio Galvão com a sua exposição. E uma maravilha, realmente, essa perspectiva toda que se abre. E para concluir, realmente, nós estamos na expectativa do evento, mas eu quero deixar aqui uma última palavra, que é de chamar realmente que o advogado ele possa ser atuante na associação, porque a sua contribuição também como membro da associação, trazendo a sua experiência, é relevante demais. Essa troca que nós temos que fazer entre os advogados, não só para o networking, mas também para o aprimoramento e para a capacitação, que hoje se abre uma porta gigante aqui, que é a Uniaba, mas que a gente também nos nossos eventos, nos nossos seminários, nas nossas lives, a gente conta muito com a participação de todos, e principalmente dos advogados jovens, né? Jovem, não só o jovem na idade, mas também aquele advogado que está entrando na profissão agora. E eu quero agradecer, então, doutor, devolvendo a palavra para o senhor e fazendo votos realmente que a gente possa ter a melhor de todas as convenções nesse ano de 2024. Nós estamos muito confiantes. Eu queria dizer que estou muito feliz com esse momento que a aba está passando, né? Tem muita gente que acha que a aba... O que é a aba? A aba é uma associação que, como eu disse,
para promover o crescimento, botar o advogado na vitrine. Então, eu encerro pedindo a todos que acessem o nosso canal, que nos siga, que visite o nosso site www.aba.adv.br, visite nosso Instagram, que é o @abanacional, e uma infinidade de redes sociais que nós temos pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Fábio Galvão. Eu que agradeço, E doutor fica aqui o convite para o segundo episódio em breve. Um abraço e até lá. Um abraço a todos.